Minha gente, salve, salve! Cheguei! O nosso encontro de toda semana com o melhor da cultura baiana já está no ar. Estamos no MAB, Museu de Arte da Bahia, em Salvador. Na edição de hoje, artes visuais e música enchem de poesia a nossa tela. É o Bem Bahia com o molho e o dendê dos nossos artistas. Vamos fazer um passeio pela exposição Sensóis, da artista visual Beatriz Milhazes. Então, todos esses elementos me fizeram pensar diferente sobre a história da arte. Apresentar a história e o acervo da primeira faculdade de medicina do Brasil. A luta contra a escravidão surgia aqui. As primeiras propostas, as mobilizações sociais contra o autoritarismo, né? Era daqui que saíam os alunos e os estudantes, mobilizando, né, a sociedade em si. E ainda nos divertir com a cultura ballroom, um movimento que une música, dança e performance. Com reconhecimento internacional, participações em bienais e exposições individuais em galerias e museus de prestígio ao redor do mundo, a artista visual Beatriz Milhazes aporta em Salvador com a mostra Sensóis, no Museu de Arte da Bahia. Essa é a primeira exposição individual da artista na capital baiana e reúne trabalhos que retomam 30 anos de uma trajetória dedicada à arte. Um conjunto de obras que representam os 30 anos da trajetória de Beatriz Milhazes. A exposição Sensóis é um passeio pelas diferentes fases da trajetória da artista. E a minha linguagem, né, ela se inicia observando a história, né, da arte através do modernismo, nosso modernismo, modernismo brasileiro e também o modernismo europeu. Isso se unindo ao meu contexto do Rio de Janeiro, né? Então, para mim, toda a energia que a cidade em si tem, através da exuberância de sua natureza, né? Todos os contrastes que ela apresenta. Então, todos esses elementos me fizeram pensar diferente sobre a história da arte. E a pintura, ela traz uma questão que para mim é fundamental, que é tudo que eu vou construir ali pertence a mim mesma. Então, é como se fosse o desenvolvimento das minhas ideias de uma forma livre. Embora eu acho que ela tenha essa centralidade na reflexão da Beatriz Milhazes, os outros trabalhos também são muito importantes. Eu acho que tem uma centralidade parecida. Tanto que a técnica de pintura que ela desenvolveu se aproveita de questões da colagem e de questões da serigrafia. Então, acho que tudo isso vai ser constitutivo para além da pintura. Para estabelecer um diálogo direto com Salvador, Beatriz Milhazes cria uma intervenção arquitetônica nas janelas do Museu de Arte da Bahia. Durante a tarde, a luz solar projeta os padrões criados por Milhazes no chão da galeria. E a gente tem essa experiência imersiva na obra. Está sendo muito impactante, muito emocionante para mim poder mostrar meu trabalho em Salvador pela primeira vez e perceber o quanto a obra, o colorido, o movimento tem a ver com a Bahia, né? Apesar de eu não ter convivido como eu até gostaria de ter convivido, mas meus avós baianos foram muito próximos. Então, assim, eu acho que essa energia, ela passou de alguma maneira e eu acho que ela faz muito parte dessa obra que eu fiz especialmente e, obviamente, de toda a minha obra como um todo e a relação com a cultura brasileira. Bom, o que eu posso querer aqui? Convidar todo mundo que venham ver a exposição, né? Que realmente ela foi feita com muito carinho e atenção e eu acho que vai ser um momento bastante interessante, né? De descoberta para quem nunca viu meu trabalho ao vivo mesmo, né? Nunca ouviu falar do meu nome e para quem já conhece vai ver obras inéditas, obras que estão sendo mostradas aqui pela primeira vez. Tá
aí muito bacana e uma excelente oportunidade de vir ao museu e de conhecer de perto toda a potência dessa artista que é nossa, é do Brasil. Aproveita e corre, hein, porque a exposição fica em cartaz só até o dia 26 de abril. Toma nota, 26 de abril. No Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, um prédio imponente chama a atenção. É a antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Fundada em 1808, foi a primeira instituição de ensino superior e de medicina do Brasil. Este prédio, que atrai olhares de turistas aqui no Centro Histórico de Salvador, abriga ainda as atividades da Faculdade de Medicina da Bahia. E essa edificação que a gente está vendo aqui é de 1893, mas nem sempre foi assim, né, professor? O prédio é de muito antes. Exatamente. Começou, junto à catedral, era o Colégio dos Jesuítas. Depois virou o Hospital Militar. Em 1808, com a criação da Escola de Cirurgia da Bahia pelo Príncipe Regente, nós transformamos, portanto, no que será a Escola Máter da Medicina Brasileira. Ela ganhou uma reforma muito forte em 1893, quando ganhou toda a estrutura. Aqui na sala da direção, a gente encontra uma obra do pintor baiano Carlos Bastos, que faz alusão ao momento em que Dom João VI cria a Escola de Cirurgia da Bahia, que viria a ser a Faculdade de Medicina aqui da Bahia. O professor Eduardo Reis é vice-diretor da instituição e um dos organizadores da coleção Histórias da Medicina. Então, professor, eu quero te perguntar quais foram os fatos marcantes que aconteceram na medicina e que tiveram aqui esse prédio como um abrigo. Por exemplo, aqui foi criada a UFBA. Ao mesmo tempo que o professor Edgar Santos era diretor dessa escola, dessa faculdade, foi ao mesmo tempo reitor. E durante muitos anos ele despachava aqui. Eu acho importante assim, reforçar a ideia, né, que essa faculdade ela sempre foi ativa nessas questões que a sociedade colocava. Então a luta contra a escravidão surgia aqui. As primeiras propostas, as mobilizações sociais contra os autoritarismos, né, era daqui que saíam os alunos, os estudantes, e mobilizando, né, a sociedade em si. Como era uma faculdade com muito prestígio, tinha muita força social. Estou na sala da congregação, onde acontecem algumas reuniões, deliberações, aqui com Ana Albano, bibliotecária da instituição. Como é que funciona a produção de conhecimento, Ana? Bom, a Faculdade de Medicina, como a primeira instituição de ensino superior do país e da Bahia, assim o foi durante muito tempo, foi esse espaço de produção da ciência na Bahia durante o século XIX praticamente todo, né? A gente está falando de uma escola e de um curso de medicina que tinha uma formação mais holística, então você tem uma gama de conhecimentos que eram previstos no currículo médico que acabava abrangendo todas as ciências de um modo geral. A gente tem grandes nomes da antropologia no Brasil, o Arthur Ramos, originário daqui, o próprio Tales de Azevedo, sem falar do Nino Rodrigues, anterior a estes que eu acabei de citar. E hoje o prédio abriga uma biblioteca. A nossa biblioteca está aqui desde o século XIX, mas a biblioteca hoje ela não faz empréstimos, ela não atende ao aluno de graduação, ela atende, sobretudo, a pesquisadores da pós-graduação. Nós temos a produção da história da medicina na Bahia, muito relevante, sobre a questão do papel dessa faculdade e no sentido da divulgação da memória, da saúde, da medicina e das lutas em saúde. E o que o prédio abriga hoje como atividade, professor? Nós temos a parte administrativa, né? Então, os departamentos, o colegiado, a direção da faculdade. Temos algumas salas de aula, temos um outro curso de terapia ocupacional e as pós-graduações. Aqui também funcionam instituições autônomas, mas que têm suas atividades aqui no prédio, que é o MAFRO e o MAI, não é? São museus que estão dentro aqui, que têm autonomia, mas têm uma relação muito próxima.
Esse prédio secular que acompanhamos na reportagem é tombado pelo seu valor histórico, arquitetônico e integra o Centro Histórico de Salvador. É um marco na história da medicina brasileira. Vale muito a pena a visita. A gente vai agora para um brevíssimo intervalo, coisa muito rapidinha, só o tempo de você beber uma água. Daqui a pouco a gente volta para curtir a cultura Ballroom. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o Bem Bahia. Vamos movimentar o corpício? Moda, dança e performance não são exatamente uma novidade no mundo pop. Mas quando você dá a essa junção um caráter de resistência LGBTQIAPN+, nasce um movimento artístico, político e cultural. Vamos dançar agora com a cultura Ballroom. Let's dance! Ballroom, em uma tradução direta, quer dizer salão de baile, mas a cultura ballroom é um movimento artístico de resistência. Uma resposta da comunidade LGBTQIAPN+, negra e latina, à exclusão dos concursos de beleza tradicionais. Moda, performance, acolhimento e celebração dos corpos. A cultura ballroom, ela é um conglomerado de várias ações. Assim, tem a dança, tem a moda, tem a música, tem a costura, tem a produção de conteúdo intelectual. Então é uma cultura muito vasta e ampla, criada e pensada para pessoas trans. Então ela tem de tudo que existe no mundo, como dança, cultura, teatro, só que pensada através de um viés transcentrado, posso dizer assim. Acho que a cultura ballroom como um todo, ela é mais do que uma cena, ela é um jeito de viver e de enxergar a vida. Então as nossas inspirações somos nós mesmos, a gente se olha, a gente se reconhece, a gente se admira, então a gente se fortalece. Então esse look foi feito pelas minhas filhas, né? Então foi feito pela moda da minha house, esse cabelo, essa unha, então tudo isso é parte da nossa realidade, né? Eu não estou aqui vestida hoje para uma festa, eu me visto assim no meu dia a dia, essa é a minha realidade. Então, mais do que uma cena que a gente constrói, a gente cria a vida e faz disso ser cena. Nossa, aqui em Salvador, eu acho que cada ano está tendo uma crescente assim, de pessoas que estão chegando na comunidade, né? Agora que a comunidade ela já está bem mais estruturada, que a gente consegue acesso a alguns espaços de cultura, ainda é difícil conseguir, mas a gente tem chegado e criado oportunidades também para a gente acessar. A Cinema Ballroom Bahia tem uma construção muito chique e um histórico muito forte em relação a todo o processo de garra, de força, de energia, principalmente em um lugar histórico, né? Estamos falando de Salvador, que enfim, é o lugar mais preto, né, fora da África. Então, trazer essa conexão da Ballroom aqui com Salvador é uma soma muito para além, sabe? A comunidade é organizada em casas, que nos ballrooms competem e celebram troféus e reconhecimento. A cultura ballroom, da qual a Casa Mamba Negra faz parte, é uma cultura que acontece em torno das balls, que são esses grandes bailes, essas festas, onde tem também uma competição de categorias de beleza, categorias estéticas, categorias de passarela, categorias de dança, categorias de performance. A comunidade, ela se organiza em torno desses bailes, né? E temos a moda muito próximo da cultura, né? A gente surge muito próximo da cultura do fashion, né, da moda, das passarelas, e a gente cria a nossa passarela, né, a gente cria um mundo possível onde nossos corpos serão celebrados numa passarela de dança, de moda. Então, é mais do que um movimento cultural, mas é uma invenção de um mundo possível para pessoas trans.
É incrível, é muito lindo ver essa união. E aqui em Salvador tem acontecido essa retomada que está despontando no Brasil. E é muito diversa. É uma dança criada por mulheres trans e aqui nessa dança elas colocam muito sobre a vivência dela. Então é uma boa oportunidade para a galera conhecer outras vivências, sabe? O corre que é ser uma mulher trans negra na sociedade. Então é muito interessante vir para descobrir sobre esse outro lado, sabe? E também sobre como tem tanta gente interessante na cidade fazendo coisas legais, sabe? E já que a gente está falando em movimento, em dança, eu aproveito para chamar o nosso repórter performático. Ele está por dentro de tudo de bom e de maravilhoso que acontece na Bahia. Vem daí, Marquinhos, conte tudo pra gente, hein? O que você separou na agenda cultural de hoje? Vânia do céu, quanta responsa, hein? Mas cá pra nós, eu me movimento bastante para trazer o melhor que há na Bahia para vocês. Nessas minhas andanças, eu acumulo muita história. E cá pra nós, a vida nunca deixa de me surpreender. Vendo as águas pular, vendo as folhas cair. O espetáculo Seu Bonfim chega à Feira de Santana levando reflexões sobre a vida. A peça, inspirada no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, vai do cômico ao dramático, abordando questões sobre tempo e sanidade. Em abril, tem temporada em Salvador também. Meu neto! A vida é doce, mas não é mole não. É uma rapadurazinha. Agora, se por acaso bater um desânimo, lembre-se, há sempre um lugar em que o sol brilha para você. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou. O cantor Marcelo Genesi apresenta Solo, show de lançamento do seu novo disco. O nome não é por acaso. Ele sobe sozinho ao palco e constrói sonoridades com instrumentos e sintetizadores de voz. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Já a cantora Tati revisita os clássicos de Marina Lima, nome da MPB e do rock, num show com releituras que ganham novas cores e arranjos. Me deixa ser, me deixa ver, pegadas pelo mar, ser seu ar, seu caminhar, me deixa ter você. E por falar em esperança, é sempre tempo de celebrar a força delas, as nossas mulheres, ainda mais neste mês de março. Na exposição Toda Árvore Tem Raiz, a artista visual Yakunanto Chá reflete sobre memória e identidade a partir do protagonismo das mulheres. Nas 25 obras que compõem a mostra, as mulheres ocupam todo o território das lembranças. Dicas anotadíssimas, Marquito, muito obrigada. E agora é minha vez também de dar aquela dicona literária. O livro Ad Afro, uma pequena enciclopédia visual de uma Bahia negra. É uma obra literária que homenageia algumas personalidades, coletivos, territórios e tradições culturais. Eu conversei com os realizadores desse projeto para saber um pouco mais sobre essa iniciativa. A de Antônio Olavo, B de Bembé do Mercado, C de Carrinho de Café, A de Afro. Uma obra artística literária que presta homenagem a diversas personalidades, coletivos, territórios e manifestações culturais. Patek, idealizador desse projeto, ilustrador, de onde nasce essa ideia, esse desejo? Bom, eu acho que a ideia nasce basicamente da lacuna que eu acho que a gente ainda tem de representar os nossos, da gente contar a nossa própria história. A ideia do livro é ser um material de arte e educação.
A gente traz 10 práticas pedagógicas que são associadas a cada um dos 26 homenageados, porque temos homenageados no campo das artes, da música, gastronomia, manifestações culturais, manifestações religiosas. Então, cada uma dessas 10 práticas é associada a cada um desses homenageados, né? Somos 2 pessoas que fazemos, eu, Patek, como ilustrador, artista visual, e Isadora como pedagoga. O Adiafro é um livro que a gente sempre pensou que não fosse só o conceito de arte pela arte, né? Para a gente é muito importante pensar o quanto a educação pública ela é formada majoritariamente por estudantes negros periféricos dessa cidade. Então, as histórias que a gente conta no Adiafro são histórias que muitas vezes elas não estão nos livros didáticos. Uma coisa que a gente tentou priorizar foi homenagear pessoas, coletivos, manifestações culturais, principalmente se tratando de pessoas e de coletivos que ainda estivessem vivos, porque a gente acha importante que isso chegue nas pessoas, elas ainda estando em vida. Na letra V sou eu mesma, V de Vânia Dias. Patek, tem uma curiosidade, foi a primeira pergunta que meu filho fez. Mamãe, por que todas as personalidades estão sem os olhos? Então, porque assim, eu desenvolvi um problema na visão que me levou atualmente a enxergar muito pouco, assim, né? Eu brinco que eu sou um artista visual, quase sem visual já, né? E assim, essa maneira que eu acabei retratando nos meus personagens é a maneira que eu basicamente enxergo as pessoas a, sei lá, mais ou menos 5 metros de mim, assim. Nesse encaixe tem aí a sugestão de 10 práticas pedagógicas que vão de cinema, fotografia, memória, gastronomia, práticas esportivas, né, como Ipiranga. É um motivo de muito orgulho ter recebido aqui a Isadora e o Patek, porque para nós foi algo assim que trouxe, né, o resgate também da história desde da nossa chegada. Então a gente tem também tentado estudar bastante como é que foi todo o processo aí de formação e fundação do clube. Quem tiver interesse, né, procura a gente aí pelo adiafro@gmail.com ou da mensagem oficializando que a gente tem doado alguns kits desse material que é de arte e que também é de educação para os espaços educacionais. Tá aí, lindeza de livro e de projeto. Eu realmente me sinto muito lisonjeada, não só por ser lembrada, mas sobretudo por ser homenageada ao lado de tanta gente incrível. Meu muito obrigada. E você que tem um coletivo, uma escola, um trabalho educativo voltado para crianças e jovens negros, faça contato pelo Instagram @livroadiafro e negocie um exemplar para o seu espaço. O Bem Bahia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho, pela companhia de sempre. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por você. Um beijo grande, boa semana. Até o próximo Bem Bahia. Essa força vem de onde? Seu turbante vem de longe. Um bem que só ela tem. Fico só admirando o balanço dela andando na cadência nobre do ilê. O sol da liberdade é você. No seu passo e deixa o nosso bloco acontecer. Carnaval no meu poema, catequismo em minha antena, minha guia, minha fé, tem a cor da minha Bahia, a alegria que irradia, é a beleza negra do Ilê. O Ilê
no seu passo e deixa o nosso bloco